Dia 255, Atos capítulo 3 ao capítulo 6. No capítulo 3, Pedro e João foram ao templo para a oração da tarde. Na entrada, encontraram um homem paralítico desde o nascimento, mendigando esmolas. Pedro, olhando para ele, disse que não tinha prata ou ouro, mas o que tinha daria a ele. Em seguida, Pedro ordenou ao homem que se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. O homem imediatamente foi curado e começou a andar, saltar e louvar a Deus. A cura do homem paralítico causou um grande alvoroço entre as pessoas que frequentavam o templo. Eles ficaram maravilhados e surpresos com o que aconteceu, reconhecendo o poder sobrenatural de Deus. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar a mensagem do Evangelho a essa multidão maravilhada. Ele explicou que a cura ocorreu pelo poder de Jesus, a quem o povo havia crucificado, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele instou as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, após a cura do homem paralítico e a pregação de Pedro e João no templo, as autoridades judaicas ficaram perturbadas. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram sob custódia durante a noite. No dia seguinte, Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, o conselho judaico. Lá eles foram interrogados sobre como realizaram a cura do paralítico e com que autoridade. Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhou corajosamente sobre Jesus Cristo, afirmando que a cura foi feita em nome de Jesus, o Salvador. O Sinédrio não pôde negar o milagre, mas ordenou que Pedro e João não pregassem mais em nome de Jesus. No entanto, os apóstolos responderam que obedeceriam a Deus antes dos homens e continuariam a pregar o Evangelho. Após serem libertados, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e relataram o que aconteceu. A igreja se reuniu em oração, pedindo a Deus coragem para enfrentar a perseguição e continuar pregando a palavra com ousadia. No capítulo 5, um casal chamado Ananias e Safira vendeu uma propriedade, mas decidiram mentir aos apóstolos sobre o valor total da venda, retendo parte do dinheiro para si. Quando apresentaram o dinheiro parcial à igreja, como se fosse o valor total da venda, Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu a mentira deles. Ele confrontou Ananias, que caiu morto imediatamente. Algum tempo depois, Safira chegou e, ao ser questionada por Pedro, também mentiu e caiu morta. Esse evento dramático ilustra a seriedade da hipocrisia e da mentira diante de Deus. Apesar desses eventos sombrios, a igreja continuou a crescer e a realizar sinais e maravilhas por meio dos apóstolos. As multidões se reuniam ao redor do templo e muitos eram curados de suas enfermidades. As autoridades judaicas prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão, mas um anjo do Senhor os libertou durante a noite. Eles foram instruídos a continuar pregando no templo. No capítulo 6, surgiu uma queixa entre os membros da igreja em Jerusalém, os judeus helenistas, de que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos em relação aos judeus de língua hebraica. Isso criou uma tensão na comunidade. Os apóstolos perceberam que não era apropriado que eles abandonassem o ensino da palavra de Deus para cuidar das necessidades materiais. Portanto, eles convocaram a comunidade a escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e supervisionar a distribuição de alimentos. A comunidade escolheu 7 homens, incluindo Estevão e Filipe, para serem os primeiros diáconos. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram sobre eles e os comissionaram para esse serviço. Estevão, um dos diáconos escolhidos, foi descrito como cheio de fé e poder, e ele realizou milagres e maravilhas. Ele também pregou corajosamente sobre Jesus, o que levou à sua prisão e julgamento. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.